Então, oficialmente a aula está começando. Eu dou boa noite aos colegas, à professora Amanda, que vai ministrar essa aula, a todos os alunos presentes. Desejo a todos uma excelente aula. Eu não vou estar aqui presente, Amanda, se você precisar, você pode me chamar no WhatsApp. Qualquer coisa eu vou falando com o Samuel também. Estou à disposição. E também o Samuel está aqui, ele vai anotando as dúvidas no chat. Quando você finalizar a apresentação, ele passa as dúvidas que os alunos anotaram no chat. Tá joia? Um grande abraço a todos e uma excelente noite, pessoal. Obrigada. Então, boa noite, pessoal. Vou começar me apresentando aqui, então, para vocês, que eu não sei se alguém aqui, se tem aluno que me conhece. Meu nome é Amanda, eu sou professora do Cefet de Contagem. Estou no Cefet desde 2013. Trabalhei durante um ano no Campus 2 e depois fui para Contagem como professora efetiva. Então, já são aí 8 anos que eu estou no Cefet. Então, eu queria, né, que vocês comentassem um pouquinho aí de onde vocês são, né? Se são de Cefet ou se são de outras escolas e qual unidade. Coloca aí no chat um pouquinho para a gente interagir aí, por favor. Então, o Lucas está comentando aí que ele é do Campus 2, né? Deixa eu ver quem mais está aqui. E aí, gente, cadê vocês? O pessoal tá com frio demais aí, tá animado a participar, não. Divinópolis, Campus 2. O Campus 3 é qual? Porque por número assim eu não decoro muito, não. Ah, Leopoldina. Contagem é o Campus 11 do Cefet. É o mais novo. Ele é desde 2012. Olha, o Isaac da Escola Maurício Mundial, muito legal. Pessoal aí de fora do Cefet participando, né? Muito interessante. Varginha. Varginha deve estar muito frio, porque aí já é frio, né? Bom, então tá, gente. Eu não sei se alguns de vocês já participaram também no ano passado, né? Ano passado eu também participei do Projeto Fractal. Eu falei um pouquinho sobre PAPG. Aí esse ano eu trouxe um pouquinho de combinatória para vocês. Então, a ideia que eu vou fazer hoje é o seguinte: mostrar alguns exemplos e dar algumas dicas, né? Algumas orientações de como a gente tem que atacar os problemas de combinatória, né? E aí mostrar que, dependendo do caminho que a gente vai tomar na resolução desses problemas, a gente pode tornar essa resolução extremamente complicada, né? Ela pode ficar muito mais difícil de fazer. Então, a gente vai compreender isso, né? Quais são alguns pontos chaves assim que auxiliam a gente e facilitam nas resoluções. E aí depois a gente vai fazer alguns problemas. Então, eu vou começar primeiro, eu fiz uma apresentação mesmo, um PDF, vou colocar essa apresentação. E aí depois eu vou fazer alguns exercícios, inclusive aqueles que eu mandei hoje para o Samuel, não consegui mandar antes, que eu selecionei alguns. E aí eu vou fazer ele já com a caneta mesmo, tá? Mas nesse início eu vou fazer com a apresentação. Então, só um instantinho que eu vou compartilhar a tela com vocês. Só um minuto. Samuel, tá aparecendo aí a apresentação? Se você puder me falar, porque agora eu não estou vendo.
Tá aparecendo sim, professora. Tá, obrigada. Então, gente, enquanto eu estou nessa apresentação aqui no PDF, eu não vejo o chat, tá? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta relacionada à apresentação e quiser me interromper, pode fazer no áudio mesmo, tá? Porque agora eu não consigo ver o chat. Bom, então, a primeira coisa que eu vou falar é um pouquinho do que é a análise combinatória, né? Então, a análise combinatória, ela é que estuda como que a gente conta número de possibilidades de ocorrência de algum acontecimento, né? E aí, não necessariamente, tem um acento errado ali, não necessariamente a gente vai descrever essas possibilidades. E aí, isso é muito interessante, porque às vezes a gente consegue determinar a quantidade de vezes que ocorre, sem descrever, principalmente naqueles casos onde que, a quantidade de ocorrências é muito... Por exemplo, quando a gente pensa nos jogos de Mega Sena, alguma coisa assim, é uma infinidade de possibilidades da gente jogar ali aqueles 6 números, né? Então, eu jamais conseguiria descrever todas essas combinações, esses números possíveis, porque é uma quantidade muito grande. Mas eu consigo, pelo menos, contar quantos são, né? Então, isso é muito interessante. A gente consegue determinar o número de ocorrência de alguma coisa, mesmo sem descrever. E aí, a ideia é essa da análise combinatória, é contar, né? Então, os problemas que envolvem análise combinatória, geralmente são aqueles problemas onde vai vir perguntas assim do seguinte tipo. De quantas formas ocorre tal coisa? De quantos modos ocorre, né? A gente forma tantos números. Quantos são os anagramas? Alguma coisa assim, né? Ou quantas são as possibilidades de alguma coisa, né? Então, geralmente são perguntas desse tipo que vão aparecer nos problemas relacionados à análise combinatória. Nota que o que tem em comum nessas perguntas? Ele está perguntando quantidade, né? Ele está perguntando quantos são, de modo geral. Então, ele está querendo saber quantidade de ocorrências desse evento, de um acontecimento, né? Então, a análise combinatória é isso, a gente vai contar quantas são as ocorrências de determinada coisa. Por isso que é muito comum também aparecer técnicas de contagem, alguma coisa assim. Esse contagem no sentido mesmo de contar. Então, eu vou começar com alguns exemplos bem simples para a gente ir desenvolvendo aí. E até mesmo para a gente... os exemplos nesse início são simples, para a gente mostrar os caminhos que a gente vai tomando. Então, por exemplo, aí, ó, tem uma bandeira, tá? Então, uma bandeira do formato abaixo precisa ser pintada utilizando cores dentre as 4... aqui são 3, desculpa, gente. Dentre as 3 disponíveis, né? Que é o azul, amarelo e o azul, vermelho e amarelo. E aí pergunta, liste todas as bandeiras possíveis, né? E quantas são elas? Então, em particular, nesse exercício pede para listar, mas nem sempre. Às vezes pede só para falar quantas são mesmo. Uma coisa muito interessante da análise combinatória também que é uma característica, assim, muito particular mesmo. Às vezes, a gente não precisa saber análise combinatória para resolver algum problema, porque eles são problemas que envolvem lógica, né? Então, às vezes, eu não preciso conhecer nenhum conceito para resolver um problema. Esse é um primeiro ponto, que é uma característica muito particular desse ramo da matemática. E o segundo, que eu acho também que é uma característica muito particular da área, é que ele não tem aquela coisa assim, você tem esse problema para resolver, você aplica isso aqui, aplica isso, coloca essa fórmula e tal, e acha o problema, e resolve o problema. Não é igual quando a gente tem que resolver, por exemplo, tem uma função, vamos encontrar as raízes, tem uma figura geométrica, vamos determinar a área, é tudo quando eu dei esse exemplo da função e da geometria, é muito direto, aplica a fórmula e tal. Aqui não. A análise combinatória, ela exige da gente mais raciocínio, né? Porque cada problema é uma situação diferente. A gente vai encarar ele de forma diferente, atacar esse problema de forma diferente, né? Então, são esses 2 pontos, né? Como eu disse, o primeiro, muitas vezes a gente não precisa saber análise combinatória para poder resolver um problema, e essa questão
de ele não ser uma coisa muito fechada, né? A gente ter sempre que pensar para resolver os problemas. Então, nesse problema, eu tenho que colorir aí a bandeira utilizando essas cores. A primeira coisa que a gente vai fazer é organizar o problema, tá? Como que a gente vai organizar ele? Nós vamos separar a resolução em duas partes, tá? De que forma? A gente primeiro define a cor externa e após definir a cor externa, a gente define a cor interna. É super simples, né? Assim, como eu disse, é um exemplo simples nesse início, mas é para a gente entender o desenvolvimento aí ao longo. Bom, então, tá vendo aqui são duas decisões, primeiro a cor externa e depois a interna. Então, essa primeira decisão, a gente pode fazer ela de três formas diferentes, né? Porque eu tenho três cores disponíveis, que é o azul, amarelo e o vermelho, tá? Então, eu posso escolher qualquer uma dessas três cores para preencher a cor externa. Aí, eu preenchi a cor externa, vou para a cor interna, tá? Então, tomada a decisão da cor externa, a cor escolhida, ela não pode ser mais usada na parte interna. Então, o que acontece? Quais vão ser as possíveis bandeiras? Que era uma das perguntas do exercício, né? Por exemplo, se a minha cor interna for azul, desculpa, minha cor externa, se ela for azul, a interna pode ser vermelha ou amarela. Então, para azul, eu tenho duas possibilidades. Para a cor externa azul, né? Então, se a minha cor externa for vermelha, eu também tenho duas possibilidades, que é aquelas em que o losango aqui é amarelo, ou então ele é azul. E, por fim, se a minha cor externa é o amarelo, eu tenho também duas possibilidades aqui para a bandeira. Uma com losango azul e outra com vermelho. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Primeiro, eu fixei a cor externa e depois dela fixa, eu fui analisando quais seriam as possibilidades para a cor interna. Então, como eu disse, a cor externa ali, a gente tem três possibilidades e para qualquer que seja essa cor externa que eu escolha, a parte interna, ela sempre vai ser escolhida de duas formas, né? Então, qual que é o número de possibilidades? É 2 mais 2 mais 2, né? Então, o que cada um desses dois aqui representa? Esse primeiro 2 é aquela situação da bandeira azul, a parte externa azul. Esse aqui é da parte externa vermelha e o outro da parte externa amarela, né? Ou seja, a gente vai ter aqui um 3 vezes 2, que é 6. Bom, e aí, a partir disso, a gente pode falar um pouquinho do princípio fundamental da contagem. Eu acredito, eu vi que vocês tiveram uma aula já sobre análise combinatória, que falou sobre o princípio multiplicativo. Então, eu acredito que esse aqui vocês tenham visto, né? Quem participou da outra aula. Então, o que é o princípio fundamental da contagem? Ele fala o seguinte: se eu tomo uma decisão D1, que ela pode ser tomada de P formas diferentes, e é independente dessa escolha, dessa primeira decisão, a decisão D2 pode ser formada de que modos? Então, o número de maneiras de se tomarem as duas decisões, D1 e D2, vai ser P vezes Q, tá? Então, de novo, vamos supor que a primeira decisão eu tomo de P formas diferentes. A segunda decisão eu tomo de Q formas diferentes. Então, quando eu tomo as duas decisões, D1 e D2, o número de formas de tomar essas decisões vai ser P vezes Q, tá? Que é o que acontece nesse meu... né? A primeira decisão é aquela relacionada à cor externa. Ela pode ser tomada de três formas diferentes. Eu tenho três cores. Aí, a segunda decisão, ela pode ser tomada de duas formas diferentes. Então, o número total de formas ali de fazer as bandeiras vai ser 3 vezes 2, que é 6. Uma maneira também da gente pensar nesse princípio, no princípio fundamental da contagem, né, como que ele se aplica essa ideia das bandeiras, esse problema da bandeira, é através de diagrama, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a minha primeira decisão, eu tenho três formas diferentes. A minha primeira decisão pode ser azul, ou vermelho, ou amarelo. E aí, para cada um desses casos, o que acontece? Para o azul, eu tenho duas formas aqui de preencher, né, de tomar a segunda decisão, que é preencher o losango. Para vermelha, eu também tenho duas formas. E para amarela, eu tenho duas formas.
Ou seja, aqui vai ser 3 vezes 2, que aí vai dar as 6 possibilidades aí de preencher a bandeira. Então, é um exemplo muito simples, mas que eu queria nele duas coisas. Primeiro, mostrar que é interessante a gente organizar sempre o problema, né? Então, primeiro eu vou tomar qual decisão? A gente vai organizando. Primeiro eu vou definir isso, depois eu vou decidir isso, depois aquilo. A gente vai meio que em etapas. E segundo, o que eu queria nesse exemplo, é falar um pouquinho do princípio fundamental da contagem, tá? Então, é um exemplo simples, mas que a ideia era essa. Por enquanto, tá tranquilo, gente? Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Bom, agora vamos para o segundo exemplo. Então, o segundo exemplo também bem simples. Então, para pintar a bandeira abaixo, há 4 cores disponíveis. De quantos modos ela... De modo que faixas adjacentes tenham cores distintas. O que são faixas adjacentes? São aquelas que estão juntas, né? Então, por exemplo, quando eu olho a primeira e a segunda faixas, elas são adjacentes, né? Aqui a segunda faixa, quais são adjacentes a ela? É a primeira e a terceira, tá? Então, o que acontece? Eu não posso, eu sempre tenho que ter cores distintas. Então, a cor que eu aplicar aqui na segunda, por exemplo, não pode ser nem a cor usada na primeira e nem na terceira, tá? Então, tá perguntando de quantas formas a gente vai fazer essa pintura. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte. A gente primeiro começa definindo a ordem que a gente vai pintar essa bandeira. Aqui, por exemplo, eu vou escolher de cima para baixo. Mas aí, tanto faz a ordem que se define isso aqui. O importante é definir. Então, gente, a primeira faixa, eu tenho aqui 4 opções para colocar ela, que são as cores que eu tenho disponíveis, né? Azul, vermelho, amarelo e verde. Aí, se eu pintei a primeira faixa, quando eu for pintar a segunda, o problema, ele exige que seja uma cor diferente daquela que foi usada na primeira. Então, isso significa que a segunda faixa vão sobrar só 3 opções, né? Então, para a primeira aqui, eu tinha as 4 cores disponíveis. Quando eu vou pintar aqui a segunda faixa, eu não posso usar aquela cor que já foi usada na primeira. Então, sobram 3 opções, tá? Porque a gente não pode colocar a cor da primeira faixa. Para a terceira faixa, o que vai acontecer com a terceira faixa? Na terceira faixa, eu não posso usar a cor que foi usada na segunda, tá? Então, também me restam 3 opções. Eu poderia usar a cor que foi usada na primeira faixa? Posso, porque a primeira faixa não é adjacente à terceira, tá? O que eu não posso é usar aquela que foi usada. E aí, seguindo a mesma ideia, para a quarta faixa, também vou ter 3 opções, porque eu não posso usar a cor que foi colocada aqui na terceira. Então, aqui, eu tive que tomar 4 decisões. A cor da primeira faixa, a cor da segunda faixa, da terceira e da quarta. Então, o que acontece? Pelo princípio fundamental da contagem, eu vou fazer, para descobrir de quantas formas eu posso pintar essa bandeira, eu vou fazer o produto desses números aqui, ó, tá? Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu vou ter 4 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? Que vão dar 108 formas de pintar a bandeira. Tá? Então, de novo, como é que ficou aqui o princípio fundamental da contagem? Cada uma dessas faixas aqui, né? Cada uma dessas... a pintura da faixa é uma decisão que eu tinha que tomar. Então, aqui eu tinha uma primeira decisão, que é a da primeira faixa, depois a segunda, terceira. E aí eu verifico quantas são as possibilidades de se tomar cada uma delas. E aí, o resultado final eu obtenho fazendo o produto desses números aqui. Bom? Aí, vamos agora falar um pouquinho de formação de números, né? E aí é um problema muito interessante que a gente vai ver como que, dependendo do caminho que a gente vai na resolução, isso torna a nossa vida um pouquinho complicada, né? Um pouquinho mais trabalhosa. Então, pergunta seguinte: quantos são os números de 3 algarismos distintos? Nesse momento, é importante a gente só separar uma questão de definição mesmo. Quando eu falo algarismos, gente, são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Esses são os algarismos. E números é aquilo que eu formo utilizando esses algarismos, né? Então, por exemplo, 25 é um número formado com os algarismos 2 e 5. Então, esse exercício, ele quer algarismos de 3, ele quer números de 3 algarismos distintos. Então, por exemplo, quando eu penso em 107, é um número formado com os algarismos 1, 0 e 7. Tá? Bom, então, ou seja, aqui, ó, eu coloquei aqui que eu quero preencher essas 3 casas para formar um número, né? Com 3 algarismos distintos. E aí eu chamo a atenção para uma primeira coisa. Sempre que a gente for fazer exercícios que pede para formar números, a gente tem que ficar atento ao seguinte fato. Então, se eu quero aqui números de 3 algarismos distintos, o primeiro algarismo que vai ser colocado aqui, ó, que é o algarismo da centena, ele não pode ser 0, né? Porque não faz sentido eu falar 0,25. Quando eu falo 0,25, é o mesmo que 25, e na verdade não é um número de 3 algarismos, é um número de 2. Então, nesse caso, a gente sempre vai lembrar que o 0, ele não pode ocupar a primeira posição, tá bom? E aí, então, agora a gente vai começar a estudar, né? A pensar como é que a gente vai fazer o preenchimento aqui dessas 3 casas, levando em consideração essa questão que eu estou falando, de não colocar o 0 na primeira. Então, quando eu fui fazer o preenchimento das bandeiras, eu defini uma ordem para resolver. A primeira bandeira, que era aquela que tinha um losango no centro, eu fiz o seguinte, eu comecei... eu falei assim, vamos começar preenchendo a cor externa. Depois a gente vai para a interna. Naquela outra bandeira, que tinha várias faixas, eu falei assim, vamos começar de cima para baixo. Isso é importante, a gente sempre ter uma organização, né, de onde que a gente vai começar a atacar o problema. Tá? Porque senão, se a gente não se organiza, vai ficar, né, se a gente não estabelece uma ordem para resolver o problema, a gente acaba se perdendo nessas resoluções. Então, aqui, a gente vai começar pela esquerda. Eu vou começar aqui por esse primeiro algarismo, depois o do meio e depois o último. Tá? Então, foi o que eu coloquei aqui, que a gente vai escolher sucessivamente os 3 algarismos, começando com o da esquerda. Então, gente, o primeiro algarismo, que é o aqui da centena, ele tem... A gente pode preencher ele, como eu disse, de 9 possibilidades. Por que 9? Porque o 0 não pode ser colocado ali. Então, os números que vão poder ser colocados aqui na primeira é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 possibilidades para preencher essa primeira posição aqui, tá? Porque ela não pode ser igual a 0. Aí, a gente tem que ficar atento às informações e condições que são colocadas no exercício. O meu exercício, ele fala assim, que os algarismos devem ser distintos. Então, por exemplo, quando eu penso no número 112, o número 112, ele não satisfaz as condições desse exercício, porque o 1 está se repetindo. Tem que ser todos distintos. Por exemplo, 100. Então, aqui, a gente já fez essa primeira etapa, que são 9 opções. Aí, quantos números sobraram para preencher aqui a segunda posição? Como os algarismos têm que ser distintos, eu não posso colocar aqui o algarismo que já foi colocado na primeira posição. Então, se eu tinha aqui 10 algarismos, né, que aqui no caso o zero pode ficar aqui nessa segunda posição, né? Então, se eu tinha aqui 10 algarismos possíveis, eu vou ter que excluir um, que foi aquele que foi colocado na primeira posição. Então, para o segundo algarismo, eu vou ter 9 opções também, porque não pode ser igual ao primeiro algarismo. Aí a gente vai para o terceiro aqui. No terceiro, o que acontece? Pode ser o 0, não tem problema, mas tem que ser algarismos distintos daqueles que já foram colocados. Então, aqui nessa terceira posição, eu não posso colocar nem o número que foi colocado na primeira e nem o número que foi colocado na segunda. Então, eu vou ter aqui para terceiro algarismo 8 opções. Tá? E aí, de novo, pelo princípio fundamental da contagem, quantos números de 3 algarismos distintos eu vou conseguir formar? Vai ser 9 vezes 9 vezes 8, que vai dar 648. Tá bom? Bom, nesse problema ainda, vamos pensar uma outra coisa, tá? Aqui a gente fez o seguinte, eu comecei, como eu disse, eu acho que a gente tem que organizar qual que é o caminho que a gente vai conduzir o exercício, né?
que eu vou definir primeiro? Qual a ordem das minhas decisões? Aqui eu comecei aqui da esquerda, né? Primeiro aqui o logaritmo da centena, depois passei para o dezena e para a unidade. Então, a pergunta é, nesse mesmo problema, como ficaria a resolução se a gente tivesse começado a preencher os logaritmos da direita para a esquerda, né? Então, se eu tivesse começado aqui nessa posição da direita. Então, o que aconteceria? A resolução, gente, ela ficaria muito mais trabalhosa, tá? Porque a gente ia ter que dividir ela em casos. Só tomar uma água aqui, gente, só um minutinho. A resolução ficaria muito mais trabalhosa porque a gente teria tendo que resolver ela por casos, né? Por que porque a gente cai nesse dilema, tá? Porque é o seguinte, a gente sabe que foi aquela primeira, que eu até chamei atenção aqui no slide anterior, que o zero não pode estar na primeira posição. Então, se o zero estiver aqui na última posição, ok, ele com certeza não vai estar na primeira, porque os algarismos têm que ser distintos. Mas, e se o zero não estiver na última posição? Como que a gente vai tratar isso? Né? Porque se ele não estiver na última posição, vai que ele cai aqui na primeira. A gente vai ter um problema. Então, quando se a gente começa a preencher aqui da direita para a esquerda, como é que seria essa divisão em casos? Primeiro, a gente vai contar os números que terminam em zero, tá? Que aí, como eu disse, se eu pego os números que terminam em zero, claramente ele não vai cair aqui na primeira, então não tem problema. Né? Que é o que eu coloquei aqui, que esses não terão restrição no primeiro algarismo, pois o zero já foi alocado. E aí, o outro caso seriam aqueles que não terminam em zero. Se eles não terminam em zero, eu ainda vou ter que subdividir de novo em casos, gente. Olha só como que fica muito mais trabalhoso. Esse ainda vai ter que ser subdividido em 2 casos. Eu vou ter que tratar aquele caso em que o zero está na segunda posição. E aí, se ele está na segunda posição, ok, né? Porque aí ele não vai cair na primeira. E aí eu vou ter que tratar também aquele caso que o zero não está na segunda posição. Então, observa, é que eu não coloquei cálculos, né? Mas observa como é que é trabalhoso, a gente começa a dividir por casos a situação. Né? Não sei se ficou claro para vocês como que a decisão, a forma que a gente conduz o nosso exercício, a ordem que a gente vai resolver o exercício, como que isso influencia no nosso problema. Né? A primeira resolução que eu fiz, que eu comecei da esquerda, o problema foi super simples de resolver. Se eu começar aqui pela direita, o problema fica muito mais difícil de resolver, tá? Então, a gente sempre tem que pensar aí de qual que é o melhor caminho para a gente seguir nessa resolução, tá? Então, quais são as dicas que eu vou dar aqui para resolver problemas de combinatória? Então, a primeira coisa que é exatamente meio que isso que eu estava chamando a atenção, é que a gente sempre tem que pensar nas possibilidades de caminho para resolver o problema, tá? Os prós e contras de cada um e decidir qual deles que a gente vai seguir. Então, nesse problema dos números, eu poderia pensar assim, eu posso começar da esquerda para a direita, posso começar da direita para a esquerda, ou às vezes começar até pelo meio. Então, eu penso nessas possibilidades de caminhos que eu tenho para resolver um problema, penso quais são as vantagens e desvantagens de cada um, e aí decide por um deles e segue nessa resolução, tá? Um segundo ponto é que sempre que possível a gente pode dividir as decisões a serem tomadas em decisões mais simples, tá? Que correspondem às diversas etapas do processo de decisão. Então, cada vez que eu separo ali, primeiro a gente vai definir o logaritmo da centena, depois da dezena, etc. Eu estou dividindo meu problema em etapas. Aí eu olho a primeira etapa, quais possibilidades eu tenho para resolver, olho a segunda etapa e assim por diante. Eu divido o problema em etapas. Isso auxilia a gente. E por fim, gente, se uma das decisões a serem tomadas for mais restritas que as demais, essa é a decisão que deve ser tomada em primeiro lugar. Isso também ele tem a ver com esse problema do número, tá?
Então, eu vou voltar aqui nesse problema só para a gente entender esse terceiro item. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui nesse problema dos algarismos, eu chamei atenção aqui, sempre que formos formar números, a gente deve lembrar que o zero não pode ocupar a primeira posição. Então, isso significa que existe uma restrição aqui na minha primeira posição, tá? Então, essa terceira dica que eu dei é exatamente isso. A gente sempre começa pelas restrições, tá? Onde que houver mais restrições é onde que a gente começa a resolver o nosso problema, tá? Porque se a gente não faz isso, a gente acaba tendo que olhar vários casos, como foi aqui nessa segunda tela que eu coloquei para vocês, e fica mais difícil de resolver. Então, sempre que tiver alguma restrição no meu problema, a gente começa a resolver por ele para ficar mais simples de resolver. Então, esse exemplo aqui é um exemplo de formação de número, e isso é muito comum em números, né? Por exemplo, eu poderia perguntar assim, quantos números de 3 algarismos, quantos números distintos eu formo? Então, aí, por exemplo, você coloca condição também na sua última casa, que aqui vai ter que ser só número par e assim por diante. Então, a gente sempre vai primeiro nas restrições e depois vai naquelas decisões que não envolvem restrições, tá? Então, esse aí eu acho que são dicas para a gente atacar problemas relacionados a combinatórios, né? A gente sempre pensar em qual caminho seguir, dividir as decisões em decisões mais simples, e sempre que a gente tiver restrições, a gente tem que ir primeiro nas restrições. Nesse problema do número, existe uma restrição nessa primeira casa, que a gente não pode pôr zero, mas eu acho que vale a pena a gente comentar também que isso aí era um problema que envolve formação de número, estava formando o número. Se o problema for falar, por exemplo, de formar uma senha, quando a gente fala de senha, o zero não tem problema estar na primeira casa, tá, gente? Então, se for problema relacionado à senha, o zero pode estar na primeira casa. Se for número, ele não pode. Bom, mais alguma dúvida? Posso dar continuidade? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Então, aqui eu só vou colocar para vocês algumas ferramentas. Não sei se isso foi falado na outra aula. Vou colocar aqui algumas ferramentas que a gente utiliza aí na história antes da gente ir para os exercícios. Primeira coisa delas é o fatorial. O fatorial, gente, ele nada mais do que uma forma simplificada da gente escrever produtos. Basicamente é isso. Como que a gente define o fatorial? Esse símbolo, essa exclamação é o símbolo de fatorial, tá? A gente define o zero fatorial como sendo 1 e o 1 fatorial também como sendo 1. E o que é o n fatorial? O n fatorial, ele vai ser dado pelo produto do n até chegar no 1. Então, eu vou fazer n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até que chegue no 1, tá? Então, por exemplo, se eu quero escrever assim, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ao invés de escrever esse monte de parcelas, eu escrevo apenas o 5 com a exclamação, que é o 5 fatorial. Então, essa notação do fatorial, ela é mais para simplificar a nossa vida mesmo. Por exemplo, vamos supor que você quer escrever 11 fatorial. Tá, 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, até chegar no 1, você escreve o 11 com uma exclamação. Então, é uma notação para facilitar a nossa vida, que ela encurta, né? Não precisa de ficar escrevendo isso tudo. Bom, então aqui eu só queria comentar dessa notação. Acho que alguns de vocês talvez já conheçam esse símbolo, né? E aí eu vou falar um pouquinho rápido aqui sobre permutação, o que é permutação, o que é arranjo e o que é combinação, e vou comparar esses três. Bom, então, aqui eu vou falar só do simples, tá, gente? Não vou falar dos com repetição, não, porque a gente não tem tempo. Não daria tempo de falar. Bom, então, gente, o que é permutação? Então, uma permutação de N objetos distintos é qualquer agrupamento ordenado desses N objetos. O que a gente pode entender com agrupamento ordenado que eu formo com esses objetos? E
quando eu falo objetos, gente, podem ser números, podem ser letras, podem ser livros, podem ser pessoas, pode ser qualquer coisa. Então, cada sequência que eu formo com esses objetos, né, com esses números ou com os alunos de uma turma, cada sequência que eu formo com esses objetos é uma permutação. Então, isso significa que se eu mudo a ordem de algum objeto, né? Se eu mudo a posição de algum objeto, eu obtenho uma nova sequência. Então, se eu obtenho uma nova sequência, eu obtenho uma nova permutação. Tá? Então, só para frisar, a ideia de permutação é a mesma de sequência. Tá? Vão ser sequências que eu formo aí. Então, por exemplo, a gente pode pensar vamos pegar as letras A, B e C. Quando eu penso ABC, é uma sequência, mas quando eu penso BCA, é outra sequência. Ou ACB e assim por diante. Então, cada uma dessas que eu falei é uma permutação das letras ABC. Então, sempre que a gente muda a ordem desses objetos aí na sequência, eu obtenho uma nova permutação. Então, dado N elementos, a gente denota por Pn, esse Pn aqui com o índice N, né? O número de permutações que a gente executa com esses objetos. Bom, como é que a gente define o número de permutações de um grupo, um conjunto de N elementos, né? Ou seja, como que eu calculo o Pn? Bom, então vamos supor aqui que eu tenho, eu vou formar uma sequência aqui com meus N elementos, tá? Então, eu tenho N elementos. Então, a primeira posição aqui, vamos começar aqui da esquerda para a direita. A minha primeira posição, eu posso preencher ela de N formas diferentes. Eu tenho N objetos, posso colocar N objetos aqui. Se eu coloquei um objeto aqui, quantos objetos vão sobrar para eu poder preencher a segunda posição? Sobra N menos 1. Aí, para a terceira posição, eu já coloquei um objeto na primeira e um na segunda. Quantos objetos sobram para a terceira posição? N menos 2. E assim por diante. Até que na minha última posição, eu já preenchi todos os anteriores e sobra um único objeto. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o número de sequências que eu formo com esses N elementos é o produto dessas possibilidades aqui, né? Então, vai ser N vezes N menos 1 vezes N menos 2 até chegar a 1. Tá? Então, meu Pn é esse produto, e esse produto, de acordo com o que a gente acabou de ver, nada mais é porque o N fatorial. Tá? Então, se eu estou com um conjunto de N elementos, o número de sequências que eu formo com esses N elementos é N fatorial. Bom, e aí eu vou falar um pouquinho mais resumido ainda no arranjo e na combinação, porque eu não vou desenvolver a fórmula, tá? Eu vou informar ela para vocês, mas para a gente ganhar tempo eu não vou desenvolver. Então, o que é o arranjo, né? Arranjo simples de N elementos tomados P a P, onde P é menor ou igual que N. São agrupamentos ordenados formados por P elementos distintos escolhidos entre os N. Então, vamos entender com calma o que está sendo falado aí. Ó, vamos lá. Agrupamento ordenado. Sempre que se falar, gente, agrupamento ordenado, é a mesma ideia de sequência, né? Então, eu estou falando aqui que eu estou formando sequências de P elementos distintos escolhido entre os N. Então, no arranjo, em geral, eu tenho uma quantidade de elementos, mas eu vou formar sequências que eu não vou usar todos, né? Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei não é bom, não. Vamos pensar em outro exemplo. Mas vamos supor que eu vou formar senhas, então. Então, eu tenho algarismos do 0 ao 9, né? Então, tem 10 algarismos, mas vamos supor que eu quero formar senhas com 6 algarismos. Então, eu vou formar sequências distintos, tá? Vamos supor que eu vou formar senhas com 6 algarismos distintos. Então, aí que eu estou formando sequências de 6 algarismos. Mas o que acontece? Eu tenho uma quantidade maior de elementos disponíveis aí. Né? Então, o que acontece é isso. Eu formo essas sequências, mas, em geral, a maioria dos casos que a gente trabalha, a gente não utiliza todo mundo, né? Porque, em particular, quando a gente utiliza todo mundo, na verdade, o que a gente tem é uma permutação.
Então, a permutação ela é um caso particular do arranjo. Então, o arranjo é isso. Eu tenho uma quantidade N de elementos, uma sequência com uma quantidade menor. Eu não utilizo todo mundo. Tá? E aí, essa expressão, né? Arranjo de N elementos tomados PAP. Então, essa expressão, ela está falando para a gente que eu tenho N elementos, mas eu vou formar sequências de P elementos. Aí, lá quando eu falei de permutação, o número de permutações a gente denotava por PN, tá? Aqui, o número de arranjos de N elementos tomados PAP é o ANP. E aí, o que eu disse é que essa fórmula eu não iria desenvolver por questões de tempo, mas o número de arranjos é N fatorial sobre N menos P fatorial. E, por fim, a combinação simples. O que é a combinação? Aí já vem um conceito diferente. O arranjo e a permutação, que a gente viu antes, eles eram muito semelhantes, porque eles eram sequências, a diferença de elementos que a gente utilizava. A combinação, não. A combinação agora, olha só, são subconjuntos que a gente forma com P elementos escolhidos dentre os N. Tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, 10 elementos e eu quero formar subconjuntos com, sei lá, 4 elementos. Então, a ideia de combinação é essa. E quando a gente trabalha com... E aí eu vou falar... isso que eu vou falar agora nem é relacionado à análise combinatória, é a teoria de conjuntos mesmo. Quando a gente fala de conjuntos, gente, a ordem que os elementos aparecem lá dentro, ela não importa. Então, quando eu falo o conjunto formado por 1, 3 e 5, é o mesmo conjunto formado pelos 5, 3 e 1. Tá? Então, se eu altero a fórmula, o conjunto... Se eu altero a ordem, o conjunto continua sendo o mesmo. Tá? Então, arranjo e permutação, elas têm semelhança entre elas, mas a combinação não, tá? E aqui a gente vai denotar NP, ou essa anotação aqui, ela lembra para a gente fração, mas ela não tem aquele tracinho aqui embaixo, né? Então, a gente denota assim o número de elementos, o número de combinações de N elementos tomados PAP. A formulazinha é isso aqui, ó. N fatorial dividido por N menos P fatorial vezes P fatorial. Então, eu coloquei aqui uma comparação entre permutação, arranjo e combinação. Então, tanto na permutação quanto no arranjo, eles são agrupamentos ordenados, que dá para a gente aquela ideia de sequência, tá? E aí, a ordem é relevante nesses dois casos. Isso significa que se a gente altera a ordem dos meus elementos, a gente gera uma nova sequência, tá? Então, eu gero uma nova permutação ou um novo arranjo. Já na combinação, é um agrupamento não ordenado, tá? Então, ele já não tem mais a ideia de sequência. A ideia aqui é uma ideia de subconjunto. A gente forma um subconjunto com aqueles elementos. E aqui, a ordem dos elementos não importa. Então, só para dar um exemplo, para a gente entender um pouco dessa combinação, é a mesma ideia assim. Vamos supor que a gente vai fazer uma atividade em sala de aula, e para essa atividade vai ser em dupla, por exemplo. Então, a dupla formada pela Ana e pelo Pedro é a mesma dupla formada pelo Pedro e pela Ana, né? Então, quando eu vou pegar aquela atividade para eu corrigir, não importa se lá em cima, no cabeçalho, está escrito Ana e Pedro, ou se está escrito Pedro e Ana. É a mesma dupla, né? Então, isso significa que a ordem ali, ela não é relevante, tá? Então, a combinação a gente vai utilizar sempre que quando o exercício falar de formar duplas, formar comissões, sempre que falar em formar um grupo, um time, alguma coisa assim, é sempre combinação que a gente usa, quando a gente tiver que escolher alguns elementos que a ordem não importa. Agora, as permutações e os arranjos, elas aparecem na formação de números, senhas, anagramas, aparecem também quando a gente fala de formar chapas que eu falo assim, vamos supor que a gente vai eleger o representante e o vice-representante da turma. Então, as funções executadas são diferentes, né? Então,
Então, se a Ana, no caso aí, né, no exemplo que eu dei, vamos supor que a Ana é representante e o Pedro é vice-representante. Isso é diferente de Pedro ser representante e Ana vice. Então, observa que a ordem é relevante. Então, sempre que a gente for falar de formar números, anagramas, sequências, senhas, formar chapas, os membros executam funções diferentes, tudo isso a gente utiliza permutação e arranjo. E aí, nos outros casos que eu falei, por exemplo, se eu for falar de uma comissão, de duplas, grupos, etc., a gente usa combinação. Bom, pessoal, de apresentação que eu preparei é isso. Então, agora, o que eu vou fazer é ir para o quadro branco para a gente fazer alguns dos exercícios que eu separei para vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa dessa apresentação? Eu vou sair aqui da tela, tá? No chat, nenhuma dúvida, professora. Ah, sim. Tem? Não apareceu para mim, não. Tô falando aqui que não tem nenhuma dúvida no chat. Ah, não tem? Ah, tá. Isso. Entendi você falando que tinha uma dúvida. Bom, eu separei aí esse arquivo, foi até o arquivo que foi o arquivo que o Samuel mandou. Tem aí os 2 exercícios iniciais, eles não são exercícios de Olimpíada, né? E aí depois tem alguns aí de Olimpíadas. A gente não vai ter tempo de fazer todos. Eu estou pensando aqui, deixa eu ver aqui algum interessante para a gente fazer. Deixa eu pensar aqui. Bom, eu vou começar com um bem simples, que inclusive é um problema que não a gente, na verdade, gente, a maioria desses problemas, deixa eu ver aqui, e aí é uma ideia bem interessante que foi o que eu comentei com vocês, que às vezes na análise combinatória, muitas vezes a gente não precisa de conhecer o conteúdo, de conhecer a matéria para fazer uns exercícios e tal. E realmente, os 2 primeiros a gente precisa de saber, tá? É isso que eu falei com vocês aí na apresentação. Mas a maioria dos outros aí não precisa. Eu vou começar fazendo o exercício 4. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui, só um minutinho, a tela branca. Bom, então vamos lá. Só um minutinho. Consigo fazer uma coisa aqui. Bom, primeira vez que eu consegui colocar isso aí na tela. Deixa eu só colocar aí. Opa. Bom, opa. Deixa eu só ajustar aqui. Bom, coloquei aí na tela, só que eu consegui arrastar. O enunciado da questão 4. Então, o estacionamento tem 10 vagas, uma ao lado da outra, inicialmente todas livres. Um carro preto e um carro rosa chegam a esse estacionamento. De quantas maneiras diferentes esses carros podem ocupar 2 vagas, de forma que haja pelo menos uma vaga livre entre eles? Então, vocês vão ver que esse aí é um dos problemas que a gente não precisa saber nada, assim, nada que eu falo assim, a gente não precisa saber permutação, arranjo, esses trem na teoria, a gente não precisa saber, não. Então, como é que a gente... alguém quer sugerir alguma forma de a gente resolver esse problema? Não? Então, vamos lá. A gente tem 10 vagas, tá?
Então, a gente tem uma situação mais ou menos assim. Então, vamos supor que aqui eu tenho... Tá um pouquinho torto, tá, gente? Repara, não. Então, vamos supor que eu estou aqui com as minhas 10 vagas, tá? Então, eu vou colocar aqui, vaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vaga 10. Então, o que acontece? Esses carros, esses 2 carros, eles vão estacionar, só que obrigatoriamente a gente tem que ter pelo menos uma vaga livre entre eles. Vamos considerar aqui que o carro preto vai estacionar primeiro, e aí depois a gente estaciona o carro rosa, tá? E aí a gente vai separar em 2 casos. Então, o primeiro caso aqui é aquele em que o carro preto, por exemplo, que ele ocupa a vaga 1 ou a vaga 10, tá? Então, se ele ocupa, vamos colocar aqui o carro preto. Poderia ser o carro rosa também, tá, gente? Esse aqui não influencia, não. O carro preto ocupa a vaga 1. Se o carro preto ocupa a vaga 1, quantas vagas tem disponíveis para o carro rosa estacionar? Pode colocar no chat aí, tá? Então, por exemplo, o carro preto está na vaga 1. Então, o carro rosa tem quantas possibilidades aí para estacionar? Vamos interagir, gente. Coloca aí no chat. Carro preto ocupa a vaga 1. Quantas vagas sobram para o outro carro? Não pode colocar no chat, Rafael, a sua resposta. É porque o whiteboard mesmo, aqui você não vai conseguir mexer mesmo, não. Mas pode colocar no chat. Qual que é a sua... Mas você está conseguindo... Rafael, você está conseguindo ver o que eu estou escrevendo? Eu acho que tá acontecendo com ele, pessoal. Tá dando um erro aqui no whiteboard. Eu achei que tava só comigo também, mas eu não tô tendo acesso à tela que você tá escrevendo. Mas alguém aí não está vendo, gente? Também não. Vamos fazer pergunta diferente. Alguém está vendo? Alguém está vendo, gente, o que eu estou escrevendo? Não? Aqui tá dando a mensagem que deu um erro para processar a sua solicitação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar, então, ele e vou fechar o compartilhamento e vou abrir de novo, tá? Ok. Deixa eu tentar de novo. Mesma mensagem de erro aqui, professor. Para mim, está aparecendo assim. Eu não sei se é porque está sendo gravado, porque está assim, ó. Primeiro aparece uma mensagem escrito: a gravação foi iniciada, essa reunião está sendo gravada e tal. Aquela mensagem. Embaixo está escrito assim: o uso deste aplicativo não será gravado. O suporte para a gravação estará disponível em breve. Deixa eu ver aqui alguma configuração. Engraçado. Aqui, Eu até... Hã? aqui diz, não estamos conseguindo autenticar você, tente sair e entrar novamente. Eu vou tentar sair e entrar na chamada aqui para ver se é erro. Mas aí, vamos ver. Alguém está conseguindo ver a tela branca, gente? Porque se ninguém estiver vendo, então não é um problema seu, não. É um problema... Justo. Deixa eu ver aqui no chat. Ainda não. Então, deixa eu tentar mais uma vez aqui. Sair e entrar de novo. Senão, eu vou tentar usar um outro aplicativo aqui. Vou colocar, porque aqui eu coloquei que eu só eu ia apresentar. Deixa eu colocar aqui
todos podem editar? Vamos ver se vai aparecer agora. Vejam se apareceu agora, gente. A tela branca. Fez uma mensagem, professor. Engraçado. Nas outras aulas, ô Samuel, os professores estavam usando essa tela branca? Eu acredito que não. Não me lembro de nenhum deles ter usado o whiteboard, não. Deixa eu ver aqui. Eu não sei. Eu sempre uso ele, nunca tive esse problema. Deixa eu ver se eu consigo. Eu ia usar o MyPaint, mas eu lembrei que nesse computador aqui eu não tenho MyPaint. Deixa eu ver aqui o que eu tenho para poder usar. Ah, não. Não tem. Achei que tinha, mas não tem. Só um minutinho. Tem uma ferramenta, eu não sei se... Jamboard? Ah, tem um monte, né? Além do próprio Paint, eu acho que tem uma que chama Math Input Panel. Deixa eu digitar no chat aí, quer ver? Ela é a ferramenta... Não, até que essa que eu costumo usar, eu uso para gravar minhas aulas. Não é o Paint, não, chama MyPaint, é outra. Só que é porque aqui, nesse computador, eu não tenho ele, eu tenho no meu notebook que está instalado. Não, justo. Deixa eu tentar. Uma outra opção é o Jamboard, né? Deixa eu tentar ele. O Jamboard eu costumo usar também. Aí eu compartilho a minha tela. Acho que vai funcionar. Pode ser. Deixa eu tentar aqui, só um minutinho. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Sabe uma coisa que pode ser que também eu estou usando o web, o Teams via web, eu não sei se é isso que pode ter dado esse erro. Esse Teams Web é cheio de problema. Passava um aperto com ele no EAD, toda hora eu bugava. Pois é. Deixa eu aqui, então, ir para a minha tela. Aqui. Apareceu o Jamboard aí? Sim, tá aparecendo a tela aqui. Deixa eu tentar fazer um teste aqui para escrever. Deu aí? Eu tá vendo. Beleza. Então, deixa eu colocar o enunciado aqui de novo. A tela só tá bem pequena, professora. Tá... Não sei se tem como você dar um zoom aí. Tá, tem sim. Aqui ficou demais. Perfeito. Não, ficou muito grande para mim, eu não consigo ver. Certinho agora. Aqui, ok. Bom, então, gente, eu coloquei o enunciado, é a questão 4, tá? Então, fala assim, que o estacionamento tem 10 vagas, uma ao lado da outra, e inicialmente todas livres. Aí tem um carro branco, um preto e um rosa, que chegam nesse estacionamento. De quantas maneiras eles podem ocupar 2 vagas, de forma que haja pelo menos uma vaga livre entre eles? Então, o que a gente faz é o seguinte. Então, eu vou... que eu tinha feito aquela hora, eu vou desenhar aqui as 10 vagas. Tá um pouco torto, tá, gente? Mas é isso mesmo. Então, aqui vamos supor que eu tô aqui, que eu vou numerar essas vagas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, vamos considerar aqui que eu pego o meu carro preto, vou estacionar ele e depois a gente coloca o rosa. Então, tá vendo? A gente está organizando aí a forma de resolver esse exercício, né? E aí, vamos supor que vamos dividir em casos. Então, o primeiro caso, que é o carro preto.
ocupa a vaga 1. Se o carro preto ocupa a vaga 1, gente, quantas são as possíveis vagas que podem ser ocupadas pelo carro rosa? Aí vocês podem colocar aí no chat a resposta para a gente ir, né, fazendo juntos, construindo juntos a solução desse problema. Então, tem que observar o quê? Que os carros, eles não podem ficar lado a lado. Sempre tem que ter pelo menos uma vaga entre eles. Então, se o carro preto ocupa a vaga 1, quantas vagas podem ser ocupadas pelo segundo carro? Aí, gente, acho que é o Free, que vocês não querem interagir comigo, não. O pessoal tem digitado 8 no site aí, no chat, pessoal. Ah, achei. Desculpa. Isso mesmo, gente. Então, se o carro preto ocupa então, a gente tem 8 vagas possíveis para o carro rosa. E aí, gente, a mesma ideia vai acontecer se o carro preto ocupar a vaga 10, né? Então, só para destacar que essas 8 vagas, né, que talvez se alguém não tiver entendido, se o carro preto ocupa essa vaga 1 aqui, o carro rosa não pode ocupar a vaga 2. Então, sobram 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, sobram 8 vagas. A mesma ideia vai ser quando o carro preto ocupar a vaga 10. Se ele ocupa a vaga 10, vão sobrar 8 vagas disponíveis aqui para o rosa, porque ele não vai poder ocupar o 9. Tá? Então, também sobram 8 vagas disponíveis. Então, nessa situação aqui, gente, em que o carro preto ocupa ou a vaga 1 ou a vaga 10, a gente tem 16 possibilidades para colocar o carro rosa. Certo? Aí, como eu estou fazendo por casos, o segundo que eu vou pegar aqui é quando o carro preto, segundo caso, que é quando o carro preto ele ocupa uma das outras vagas, né? Porque aqui a gente colocou, se ele ocupar a 1 ou a 10, vai acontecer essa situação aqui em cima. Agora, vamos tratar daquela situação em que ele ocupa da 2 até a 9, tá? Se ele ocupa entre 2 e 9. Então, gente, se ele ocupar entre a 2 e a 9, quantas possibilidades vão sobrar para eu estacionar o segundo carro? Quem gostaria de colocar aí? Aí, o Rafael colocou. Então, o que acontece? Vamos supor que eu coloco aqui o meu carro preto na vaga 5. Se o meu carro preto está na vaga 5, eu não posso colocar o outro nem na 4 e nem na 6. Então, vão sobrar 7 vagas para o outro carro. Então, essa ideia aqui, gente, ela foi para qualquer que seja a vaga ocupada pelo carro preto entre a 2 e a 9. Então, se ela ocupa 5, sobram 7 possibilidades para o carro rosa. Se o carro preto estiver na vaga 3, sobram 7 possibilidades para o carro rosa e assim por diante. Então, como aqui eu estou olhando entre o 2 e o 9, são 8 vagas possíveis para o carro preto e para cada uma delas, há 7 vagas disponíveis para o carro rosa. Então, aqui a conta é 8 vezes 7, que vai dar 56, tá? Então, aqui, no total de possibilidades de estacionar esses 2 carros, de acordo com as condições do exercício, a gente vai somar esses 2 resultados. Vai ser 16 mais 56, que vai dar 72. Tá? Então, nota que o que acontece é o seguinte. Aqui, por que a gente está somando? Porque a gente está separando em casos, né? Como se fossem configurações diferentes. Então, aqui, na primeira situação, eu estou com aquelas em que o meu carro vai ocupar a 1 ou a 10. Na segunda, o carro preto ocupa entre a 2 e 9.
Tá? Então, eu somo os resultados obtidos. Aqui, de novo, no segundo caso, para cada vaga ocupada pelo carro preto, existem 7 vagas para o carro rosa. Como o carro preto pode ser, ele tem 8 vagas disponíveis aqui, vai ser 8 vezes 7, é o princípio fundamental da contagem, que vai dar 56. Então, no total, 72. Tá bom? Posso passar, gente? Essa aí ela é bem mais tranquila, né? Deixa eu pegar alguma outra mais interessante aqui. Vamos pegar a questão 6. Deixa eu colocar o enunciado dela. Essa 6, ela é de uma Olimpíada também, só que ela não é do Brasil. Um minutinho, vou pegar o enunciado. Ó. Então, olha só. O enunciado dessa questão fala o seguinte. Carlos escreve a lista de todos os números naturais menores do que 10.000, que tem exatamente 2 dígitos 1 consecutivos. Bom, então, primeiro, são menores que 10.000. Então, esses números, eles podem ter 4 algarismos, eles podem ter 3 algarismos, né? Ou eles podem ter até 2 algarismos. E aí, ele precisa ter 2 algarismos, 2 dígitos 1 consecutivos. Deixa eu só ver aqui só um minutinho. Como é que tá a tela aí? Precisa aumentar, Rafael? Sim, tá bom? Porque para mim parece que tá muito... Professora, desculpa, não escutei. Se a tela tá bom? Tá bom? Tamanho? É porque eu mudei de página no Jamboard, aí a tela reduziu. Tá bom o tamanho? Estava aí, por mim, tá Tá bom. Tá bom, professor. Uhum. Então, gente, então, esses números, eles podem ter 4 algarismos, 3 ou 2, tá? Então, eles não podem ter eles têm que ter exatamente 2 dígitos consecutivos. Então, ao longo do enunciado, ele dá um exemplo. Então, por exemplo, o 113, o 5.112, o 1.181, eles são números com essa característica, né? Porque tem 2 números 1s consecutivos. Exatamente 2 consecutivos. Aí ele lista situações que não vão ocorrer. Quais são essas situações? Por exemplo, o 1.312 não pode, porque eles não têm 2 números 1s consecutivos. E o 2 também não pode. Por quê? Porque o enunciado fala assim que tem que ter exatamente 2 dígitos 1 consecutivos. No 2.111 são 3 dígitos 1 consecutivos, tá? Então, não pode. Então, o exercício pede para a gente encontrar aqui os números quantos números estão nessa lista aqui. Então, gente, observa o seguinte. Como que é o formato desses números? Os números que vão ter 2 números consecutivos, eles vão ser assim, ó. Ou eles podem ser dessa forma assim, ó, A, B, 1, 1, né? Esse A e B aqui são algarismos. Ou eles podem ser A, 1, 1 e depois o B, ou ele vai ser 1, 1, A e B, tá? Onde meu A e B, que estão aparecendo aqui nesses 3 casos, eles são algarismos aí entre 0 e 9, tá bom? Então, os números que a gente vai formar vai ser uma dessas 3 situações. Bom, aí vocês podem me falar assim, professora, mas você falou que na primeira posição não pode ter o 0. Esse caso é diferente. Por que esse é diferente? Aqui, se o exercício me pedisse números com exatamente 4 algarismos, aí realmente o 0 não poderia estar na primeira posição. Mas o exercício falou assim,
que eu quero números que sejam menores do que 10.000. Os números menores que 10.000, eles podem ter 4 algarismos, eles podem ter 3 algarismos, 2 algarismos e assim por diante. Então, se por acaso 0 aparecer na primeira posição aqui, que seria o A sendo, vamos supor assim, por exemplo, A é igual a 0, B é igual a 3, e aí eu tenho o 11 seguinte. Isso aqui corresponde ao número 311. E ok, porque ele vai estar satisfazendo essa do que 10.000, tá? Então, nesse exercício, a gente pode ter o 0 ali, porque ele só pede isso, que sejam menores do que 10.000. Se ele falasse assim, tem que ter exatamente 4 algarismos, aí não poderia ter o 0 aqui nessa primeira posição, tá bom? Então, deixa eu só apagar isso aqui que eu escrevi, para a gente resolver cada um dos dois. Bom, então, nesse primeiro caso, eu tenho que preencher o A e B aqui, com algarismos de 0 a 9, tá? E aí, gente, o A, de quantas formas a gente pode preencher o A? Alguém poderia colocar aí? Quantas formas a gente pode preencher o A? Isso, o Luiz Otávio colocou. O A a gente pode preencher de 10 formas, tá? Do 0 ao 9. E o B? Quantas formas a gente pode preencher o B? Considerando as condições dadas no exercício. Alguém sabe quantas formas a gente pode preencher o B? 9. Por que são 9? Porque o não pode ser. Exatamente. A gente não pode colocar o 1 aqui no B, porque senão vai cair nessa situação aqui, ó. Que a gente vai ter 3 1s consecutivos. E a gente não pode. A gente tem que ter exatamente 2. Então, para aqueles números que vão ser essa forma A, B e depois 1 e 1, a gente tem 10 possibilidades para o A, a gente tem 9 possibilidades para o B. Então, no total aqui, a gente vai ter 10 vezes 9 é igual a 90 possibilidades. Ok? Aí, depois, para essa aqui. Para o A aqui, gente, quantas possibilidades eu posso colocar? Me falem aí no chat o A e o B dessa segunda... Ambos 9. Ambos 9. Porque se eu colocar o 1 aqui, no lugar do A ou no lugar do B, eu vou ter 3 ou 4 1s consecutivos. Então, isso não pode. Então, significa que aqui no A e aqui no B, eu não posso usar o número 1. Então, sobram 9 possibilidades. Então, aqui vai ser 9 vezes 9, 81. E, por fim, nessa aqui, o A vai ser quantas formas? Para o A, quantos casos, gente? Para o A, eu tenho 9, né? E para o B? 10. 10 formas. Então, vai ser 9 vezes 10, 90. E aí, então, para determinar o número total de números, eu vou somar isso aqui. Então, quando a gente soma isso aqui, vai dar 180 com 80, vai dar 260. Então, são 261 formas. Então, observe que até agora são exercícios, esses 2 exemplos que eu fiz, são exercícios que não necessitam, assim, de conhecer o que é permutação, arranjo, aquela coisa mais teórica que eu falei com vocês, tá bom? Deixa eu ver um outro exemplo aí. Alguém quer sugerir algum, gente? Se quiser, nessa listinha que eu passei. Senão, eu vou escolher algum. Eu vou fazer um da Olimpíada da Unicamp. Deixa eu selecionar. A Olimpíada da Unicamp, eu acho ela muito interessante. Ela tem um formato diferente da UBMAP, por exemplo, né? Acho que ela tem uma pegada meio diferente, assim. Vou fazer essa questão 7. Deixa eu colocar o enunciado para vocês.
fala assim, no enunciado. Eu não sei se vocês já fizeram a prova da Olimpíada da Unicamp, ela, nos últimos anos, né, devido à pandemia, ela tem sido online, né? Eu não conhecia ela antes disso. Eu não sei como que era antes, mas esses últimos anos, ela é num formato de equipe. E aí forma uma equipe de 4 alunos, mas acho que 4 a 5 alunos. E aí eles têm alguns dias para resolver as provas. Então, geralmente são provas, eu acho elas mais difíceis do que, por exemplo, a prova do BIMEP. Pelo menos essas últimas, né? Porque, para se ter ideia, às vezes eles dão 4 dias para resolver a prova. Em grupo, né? É uma equipe. Então, geralmente, eles dão lá uns 4 dias para a equipe resolver. Eu não sei como que ela era antes, mas eu achei ela bem diferente, assim. É bem difícil, eu achei, tá? Ela é composta de fases. Então, por exemplo, essa questão, eu peguei ela, na verdade, só uma parte dela, ela tem outros itens. Os outros itens, eles não eram muito relacionados com combinatória. Então, eu peguei o item A e B, que era de combinatória. Provavelmente, essa questão aqui não é uma questão de... Ela deve ser de primeira fase ou segunda, no máximo. Porque essa Olimpíada de Matemática da Unicamp, ela tem até a terceira. Então, vamos lá. Do ano passado, essa questão aí. Um palíndromo consiste em uma sequência ordenada de símbolos, geralmente letras ou números, que é a mesma se lida de trás para frente. Então, por exemplo, o nome Ana, se eu ler ele da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, a leitura é sempre a mesma. É Ana. Esse número grandão aqui que foi colocado, né? Ele também é um palíndromo, né? Porque se eu ler aqui da esquerda para a direita, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e depois 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, se eu ler ele de trás para frente ou de frente para trás, ele sempre vai ter a mesma sequência dos símbolos, né? E apenas como exemplo, o escritor francês Georges Perec, nem sei, né, não sei se fala assim, né, se pronuncia, mas enfim, ele escreveu um poema que é um palíndromo de 1.247 palavras. Gente, é muita coisa, né? São 5.566 letras num palíndromo, é muita coisa. Então, ele só está dando uma informação super legal, mas que ela não impacta no exercício. Aí, a letra A do exercício pede assim: quantos números de 3 dígitos são palíndromos? E se tivéssemos 4? Então, é o primeiro item. O segundo item é o seguinte: mostre que os números de palíndromos com 2n dígitos e 2n menos 1 é sempre o mesmo. Matemática da Unicamp, para quem já fez. Ela, como eu disse, eu não conheço ela antes da pandemia, eu conheci ela mais nesse formato virtual. Mas ela tem questões de demonstração assim mesmo, e que essa aqui ela ainda é mais simples, mas tem umas que são muito difíceis. E envolve essas demonstrações. Então, nós vamos fazer a letra A, que não é uma demonstração, mas a segunda é. Então, vamos lá. Bom, então nós vamos formar aí, nessa primeira... nessa primeira situação aqui, letra A, eu vou formar números de 3 dígitos, tá? Então, vou formar aqui 3 dígitos. E aí, então, gente, se eu estou formando números de 3 dígitos, quantas possibilidades eu tenho aqui para a primeira casa aqui na esquerda? Podem falar no chat? Aí a gente tem que tomar cuidado. A gente está formando números. Sempre que a gente formar números, a gente tem que lembrar que o 0 não pode ocupar a primeira, tá? Se a gente estivesse formando, por exemplo, senhas, não tem problema. E aí ele exige que seja de 3 dígitos. Por que então que naquele exercício anterior, que
falava que não podia ter sequências de 1 e tal, né? Tinha que ter exatamente 2 1 seguidos. Por que naquele podia ter 0, né? Porque naquele exercício, eu poderia cair em números que tivessem 4 dígitos, números que tivessem 3 dígitos, ou até mesmo números que tivessem 2 dígitos. Nesse exercício, não. Eu preciso que os números tenham exatamente 3 dígitos. Então, eu tenho que garantir que aqui não seja 0. Porque se aqui for 0, na verdade, eu vou estar trabalhando com o número de 2 dígitos. Então, aqui não pode... E eu tenho quantas possibilidades? Eu vou ter 9 possibilidades para preencher essa primeira posição. Aí, gente, preenchi a primeira posição. Quantas possibilidades eu tenho para preencher a segunda posição? Pode colocar aí. Para a segunda posição, quantas possibilidades eu tenho? Tenho 10 possibilidades, né? Porque eu posso colocar qualquer dígito. Observa que aqui, esses palíndromos que eu estou formando, eles podem ter repetição, né? Se falasse que tinha que ser, por exemplo, os distintos, então eu não poderia colocar o número que foi colocado na primeira posição, mas aqui não tem problema. Então, eu tenho 10 possibilidades. E para a última possibilidade, gente? Sim, pode repetir, porque aqui não exigiu que fossem distintos, tá? Sempre que falar que é distinto, isso aí não pode repetir, mas aqui pode. Gente, e para a última posição, quantas possibilidades eu tenho? Exatamente, eu só tenho uma possibilidade. Por quê? O número que vai aparecer aqui na última posição, ele tem que ser exatamente o número que eu coloquei na primeira, tá? Ele tem que ser igual ao número que eu coloquei aqui. Então, aqui eu vou ter 9 vezes 10 vezes 1, total de 90 palíndromos de 3 dígitos. E se fossem 4? Que é a segunda aqui, né? Pergunta da letra A. E se tivéssemos 4 dígitos? Aí, vamos lá. Me falem aí, pode colocar já na ordem, quantas possibilidades eu tenho para a primeira, segunda, terceira e quarta posição desse número? Então, aí, ó, para a primeira e para a segunda posição, para a primeira eu tenho 9, porque ele não pode ser o 0. Para a segunda, eu vou ter 10, porque pode ser qualquer coisa. E para a terceira posição... Vamos escrever aqui, então, 9, 10. Então, essa posição, obrigatoriamente, ela tem que ser igual a essa segunda, né? Então, aqui eu só tenho uma possibilidade, porque tem que ser igual a essa. Na última aqui, eu também só tenho uma possibilidade, porque tem que ser igual à primeira. Então, aqui vão ser 9 vezes 10 vezes 1 vezes 1. Então, vai dar também 90 palíndromos. Então, olha que interessante. O número de palíndromos com 3 dígitos é o mesmo do de 4 dígitos. Legal, né? Beleza, então vamos para a letra B. O número de palíndromos com 2n dígitos e com 2n menos 1 é sempre o mesmo. Então, vamos lá. Vou mudar de página aqui, só porque... o espaço está pequeno. Deixa eu copiar aqui só... Então, aí, essa letra B é isso. Mostra que o número de palíndromos com 2n e com 2n menos 1 dígitos é o mesmo. Então, gente, eu vou começar só observando o seguinte. Comentando com vocês que
quando vocês virem essa expressão 2n, isso aqui é uma forma da gente falar de número par, tá? Todo número par, ele é escrito da forma 2n. Então, é uma forma da gente falar de número par. Então, aqui, ele está falando palíndromos com 2n dígitos, e o 2n menos 1 é o número ímpar, né? Ímpar. Que é anterior a esse par. Então, por exemplo, quando eu penso aqui, o 4 e o 3 são exatamente as situações aqui descritas, tá? Bom, então, gente, vamos calcular aqui. A gente pode começar, tanto faz começar pelo 2n ou pelo... A gente tem que mostrar que eles vão ter a mesma quantidade de palíndromos, né? Bom, vamos então para o 2n. Vou denotar esse número, vou chamar ele de n. O seguinte, esse n aqui, ele é um número de 2n dígitos. Então, ele tem o dígito A1, dígito A2, A3, até chegar no dígito n, tá? Depois do n, ele tem, por exemplo, o n mais 1, e assim vai, até ele chegar no dígito 2n, tá? Então, gente, aqui eu denotei por esses As com os índices, os dígitos que vão ser ocupados. Para esse primeiro dígito aqui, quantas possibilidades eu tenho para preencher, gente? Você pode escrever aí, por favor. Aquele, isso. Para o meu A1, então o Rafael colocou aí, eu tenho 9 para preencher ele. Depois o meu A2, quantas possibilidades eu tenho? O A2, A3, quantas possibilidades? Eu vou ter 10, né? Possibilidades para preencher o A2, 10 possibilidades para preencher o A3, e assim vai. Até que momento, gente? Até quando eu vou ter 10 possibilidades? Alguém sabe me dizer? Até qual dígito eu vou ter 10 possibilidades? E aí, quando que começa a repetir? Então, vamos mudar a pergunta. Quando começa a repetir? Então, olha só. Observa que a gente pode pensar assim, vamos dividir esse número em duas partes, tá? A primeira metade e a segunda metade. Porque a segunda metade do número, ela vai ser igualzinha à primeira. E observa que eu tenho um número que ele tem 2n dígitos. Então, essa aqui é a primeira metade dele. E aqui eu tenho a segunda metade dele. Essa segunda metade é a parte que vai repetir a primeira. Isso significa, então, que nessa primeira parte, eu sempre vou ter, no primeiro aqui, eu tenho 9 possibilidades, mas para os outros todos eu vou ter 10 possibilidades. Então, até o AN, eu tenho 10 possibilidades. A partir do seguinte, que é o AN mais 1, isso não vai ocorrer mais. Por quê? O AN mais 1 aqui, ele vai ter que ser igual ao anterior dele, que é o AN. Então, aqui eu vou ter uma possibilidade. E assim vai até chegar no último algarismo, que ele vai ser igual ao meu A1. Então, aqui eu vou ter uma possibilidade só, tá? Agora, quantas vezes que esse 10 apareceu aqui, gente? Alguém sabe colocar aí para mim no chat? Quantas vezes o 10 apareceu? O 10 apareceu n menos uma vezes. Então, aqui eu tenho n menos uma vezes o algarismo 10. Tá? E aqui também, se alguém quisesse, né? N vezes apareceu o número 1. Então, aqui, qual que vai ser o número de palíndromos que a gente vai ter num número de 2n dígitos? Vai ser esse produto. Então, vai ser 9 vezes 10. Então, vai ser 10 vezes 10 vezes 10 é n menos 1 vezes. Então, 10 elevado a n menos 1. E depois, claro, vai aparecer vezes 1, e aí, só que isso não faz diferença. Então, o número de palíndromos com número de
com 2n dígitos é 9 vezes 10 elevado a n menos 1, tá? Então, o que a gente tem que fazer agora? Calcular o número de palíndromos de 2n menos 1 dígitos e mostrar que a gente vai chegar no mesmo resultado, tá? Então, aqui, vou colocar na outra página, gente, para não ficar muito apertado aqui. Então, agora é o 2n menos 1. Então, eu vou chamar ele agora de m, tá? Só para não confundir. Então, eu tenho aqui A1, A2, assim vai, até chegar no AN, depois AN mais 1, e depois vai até o A2N menos 1, tá? Então, vamos... deixa eu colocar mais uns termos aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Então, aqui vai até o AN menos 1, depois AN mais 1, e aí vai até chegar no A2N menos 1. Eu acrescentei mais 1. Então, de novo, gente, para o primeiro aqui, como vocês já indicaram aí, a gente tem 9 possibilidades, porque a gente não pode ser o 0. Para o segundo, eu tenho 10 possibilidades. Para o terceiro, também. Até que momento eu vou ter 10 possibilidades para preencher esse número, gente? Até qual dígito eu vou ter 10 possibilidades? Até o AN de novo, né? Então, até aqui no meu AN menos 1, eu tenho 10 possibilidades e até o meu AN também. E aí, o que acontece? Eu estou aqui com uma quantidade ímpar de dígitos, tá? Uma quantidade ímpar. E o que acontece é que esse meu AN é como se fosse o termo central. Ele é o termo central. E aí, o meu AN menos 1 vai ter que ser igual ao meu AN. O AN mais 1 vai ter que ser igual ao AN menos 1. Então, aqui eu vou ter uma possibilidade. E assim vai até chegar no último. Eu também vou ter uma possibilidade. E aí vai ser a mesma coisa. Quantas vezes esse 10 apareceu? Ele apareceu n menos 1 vezes. Então, o número total de palíndromos aqui vai ser 9, que multiplica 10 elevado a n menos 1. Então, o número de palíndromos de 2n dígitos é o mesmo de 2n menos 1. Então, eu só não sei se ficou clara essa parte aqui do ímpar, mas é a gente pensar assim. Vamos supor que eu estou aqui com... Vou pegar 7, por exemplo. 4, 5, 6, 7. Então, o que acontece? Esse aqui, ó, é o termo central. E aí, ele não precisa ser igual a ninguém, porque ele não tem par com ele, né? Não tem ninguém que vai fazer dupla com ele. O que acontece, por exemplo, esse aqui faz dupla com esse, né? Esses dois aqui tem que ser iguais. Esses dois aqui tem que ser iguais. E esses dois aqui tem que ser iguais. E ele não tem ninguém para fazer dupla com ele, tá? Então, ele continua tendo 10 possibilidades. Então, até chegar no termo central aqui, que nesse caso é meu AN, eu tenho 10 possibilidades. Aí, a partir do seguinte, que nesse caso é o AN mais 1, eu começo a ter uma possibilidade só. Alguma dúvida nesse aí, gente? Não? Eu achei ela uma questão super legal, mas, assim, como eu disse, eu acho que ela deve ser de primeira fase, mas é interessante pensar nisso. E observa que todos os exercícios que a gente fez até agora, nenhum a gente precisou de fórmula. Eu queria saber qual série vocês estão fazendo? Primeira, segunda, terceira série? Só para ter uma noção do que vocês já sabem. Primeira série? Então, vocês nunca tinham visto, assim, a parte de análise combinatória, teoria, vocês nunca tinham visto, né? Vocês têm alguma dúvida, gente, que vocês queiram perguntar? Senão, a gente pode fazer desse número 3 aí.
Vamos fazer o número 3, então? Finaliza a aula, então. Então, deixa eu sair aqui, deixa eu pegar aqui o enunciado. Questão 3. É uma questão do OBMAP. Ficou meio embaçado aí. Acho que dá, de qualquer forma, vocês têm um arquivo aí também. Então, fala assim. Com os algarismos 1, 4, 6 e 8, pode-se formar vários números de 3 algarismos distintos. Qual é a soma de todos esses números? Então, a gente vai formar aí números de 3 algarismos distintos. Eu tenho 4 algarismos disponíveis, 1, 4, 6 e 8. E eu vou formar com 3 algarismos distintos. Qual é a soma de todos esses números? Isso aí, olha que interessante. Apesar da gente, talvez, né, o estudante não conhecer o conceito de arranjo, mas está falando de arranjo, porque eu tenho quatro elementos disponíveis, que são 1, 4, 6 e 8, e eu vou formar sequências com 3. Então, aí são arranjos. Então, apesar de não conhecer o conceito, é uma questão possível de se fazer, tá? Então, gente, primeira coisa, olha só. Vamos ver quantos números eu formo. Aí, números de 3 algarismos eu formo. Me falem, por favor, quantas possibilidades eu tenho para preencher o segundo, o terceiro. Ó. Quantas possibilidades eu tenho para preencher o primeiro, o segundo e o terceiro com esses números aqui, ó. 1, 4, 6 e 8. Pode colocar aí no chat se quiser. Isso, 4, 3 e 2. Tipo assim, esse 1, Rafael, é porque, na verdade, a gente está trabalhando com 3 dígitos, tá? A conta em si, ela não faz diferença. O resultado não faz diferença, mas a gente não precisa trabalhar com esse 1. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades, aqui 3 e aqui 2. Então, vai ser 4 vezes 3 vezes 2, que vai dar 24. 24 números, tá? Bom, o que acontece, gente? Esses números, eles, por exemplo, quando eu formo um número 168, enxergar esse número assim, que ele é 100 mais 60 mais 8, tá? Eu posso enxergar ele assim. Então, o que a gente vai fazer para somar? Eu sei que tem 24 números. Como que eu vou fazer para somar? Porque é isso que o exercício pede, a soma de todos eles. Bom, a gente, claro, não vai por um caminho difícil. Qual que é o caminho, assim, pior caminho possível, né? Para eu resolver esse exercício? Eu ir lá e listar todos esses 24 números e ficar lá somando 24 números. Isso é o pior caminho possível. Por quê? Você pode esquecer algum número para trás, dentre esses 24. Você pode repetir algum número em algum momento. E, além disso, na hora de somar, você pode acabar somando errado. Então, fazer isso é o pior possível. Então, a ideia é a gente, né, usar as lógicas e combinatório para fazer isso. Eu já sei que tem 24 números. E, dado um número qualquer, eu sei que ele pode ser escrito dessa forma. O que eu faço, então? Vamos supor que eu tenho também 416. Ele é o mesmo que 400 mais 10 mais 6. Aí, o que eu vou fazer? Dados os meus 24 números, eu somo todos esses aqui. Somo todos esses aqui. E somo todos esses aqui. Tá? Eu vou fazer como se eu fizesse uma soma aqui em colunas. Tá? Nessa primeira coluna aqui, basta eu somar, descobrir qual que é a soma dos primeiros algarismos e depois multiplicar tudo por 100. Na segunda coluna, aqui, basta eu descobrir qual que é a soma desses primeiros algarismos, aqui, por exemplo, 6, 1 e assim por diante, e multiplicar essa soma por 10. E aqui, basta eu somar os números das unidades, tá?
Então, eu dei esses 2 exemplos só para vocês entenderem que esses números eu posso escrever eles como uma soma de uma centena, né? Uma parte que é da dezena e da unidade, e aí eu fazer a soma assim, que aí fica mais fácil. Aqui na unidade, gente. Quando eu formo esses números, deixa eu ir para uma outra página em branco. Quando eu formo esses números, né, eu tenho 24 números. 24 números. Formados com os algarismos 1, 4, 6 e 8. Desses 24 números, gente, quantos terminam com 6? Com 1, por exemplo? Alguém quer colocar aí no chat? Desses 24 números, quantos que terminam com 1? 6. Quantos vão terminar com 4? Também 6. Quantos terminam com 6? 6 também, e com 8 a mesma coisa, tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui... vou escrever só relacionado mais desses últimos para não ficar repetitivo, né? Então, 6 terminam em 1. Depois eu tenho que 6 terminam em 4. 6 terminam em 6. E 6 terminam em 8. Ou seja, se eu fosse somar ao algarismo, né? Eu tenho lá 3 algarismos, eu formo um número com 3 algarismos. Se eu fosse somar a unidade de todos eles aqui, né? Eu tenho lá 24 números, vamos somar a quanto que dá aqui na terceira coluna, na unidade. Que conta que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 6 vezes 1, mais 6 vezes 4, mais 6 vezes 8, mais 6 vezes 6, mais 6 vezes 8. Ou seja, a conta que eu tenho que multiplica 1 mais 4 mais 6 mais 8. Então, esse aqui é 6 vezes 19. Quanto que dá isso, hein, gente? Vou fazer aqui. 6 vezes 9, 54, né? 114. Então, quando eu somo o algarismo da unidade desses 24 números, o resultado dá 114. Se eu for lá para a minha dezena, o que vai acontecer, né? Então, eu tenho lá vários números, os 24 números, e aí eu quero somar essa parte aqui do meio. Então, o que acontece? Vai acontecer a mesma coisa. O número 1 vai aparecer 6 vezes, o número 2, o número 4 vai aparecer 6 vezes, o 6, 6 vezes e o 8, 6 vezes. Então, na parte da dezena, vai ser a mesma coisa. Vai ser o 114, que deu aquele resultado anterior, tá, gente? Aqui, ó. Vai ser 6 vezes isso aqui, 14. Mas o que mais que a gente tem que fazer? Alguém saberia me dizer como é que eu determino a soma dessa parte aqui? A ideia aqui vai ser o seguinte. Vamos acelerar para a gente terminar. Vai ser aqui, ó. Lembra que eu falei com vocês aqui, ó? Quando a gente soma unidade, a gente só soma todo mundo. Agora, quando a gente soma esses algarismos aqui do meio, eles são todos multiplicados por 10. Então, apareceu 6, mas, na verdade, ele é 60. Então, é 6 vezes 10. Aqui apareceu um 1, mas ele é 10. É 1 vezes 10. Então, lá, eu vou ter que fazer 6 vezes... 6? Não, desculpa. Na verdade, não é 6. É 6 vezes 114. 114 já é o resultado, na verdade, né? Então, deixa eu apagar esse aqui. Então, aqui vai ser 114... vezes 10. Esse aqui vai ser a parte das dezenas. O 1140. Bom? Tá claro, gente, essa parte? E para a unidade das centenas, vai ser a mesma ideia, né? Então, deixa eu voltar aqui. Olha só, como eu falei com vocês, esse 1 que aparece aqui é o mesmo que 100. Então, é 1 vezes 100. Esse 4 que aparece é o mesmo que 400. É 4 vezes 100. Então, para essa primeira coluna aqui, qual vai ser a conta?
é o 114, que é a soma de todos esses algarismos que aparecem aqui, só que agora vezes 100. Então, no total, vai ser 11.040. Então, qual que vai ser a soma final desses 24 números que a gente descobriu que eram formatos? Vai ser 11.400 mais 1.140 e mais... E aí, é só descobrir, né? Colocar o valor aqui dessa soma. Vai dar, eu estou com o resultado aqui, 12.654. Esse aí é um exercício bem bonitinho também. Gente, alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Então, vou parar meu compartilhamento ali. A gente já está aí, faltando poucos minutinhos. Eu vou deixar o meu e-mail aqui. Nessa lista aí, como eu disse, os exercícios 1 e 2 eram exercícios que eles exigem um pouco conhecimento assim, de combinatória, porque eles precisam, por exemplo, de combinação. Tá? Aí a gente fez aí o 3, o 4, nós não fizemos o 5, fizemos o 6, o 7 e o 8 também não fizemos. Vou deixar meu e-mail, caso alguém faça, né, algum desses e alguma coisa. Meu e-mail é super fácil. Não sei por quê. Minha câmera não está aparecendo. Não sei por quê, gente. Já fechei, já abri ela de novo. Não sei. Porque na hora que eu fui compartilhar a tela, eu sumi da tela aí, né? Mas, enfim. Se vocês quiserem me mandar e-mail, se tiver alguma dúvida relacionada aí, vocês podem me mandar, que aí eu respondo vocês. Tá bom? Bom, gente, é isso. Agradeço, então, a participação de vocês. Espero que a gente possa encontrar em outros momentos, né, em outras etapas aí, né? Ano passado, a gente já teve esse projeto uma vez, participando desse projeto, a gente espera estar aí de novo com vocês. Tá bom? Então, se tiverem dúvidas, vocês podem me chamar, me mandar e-mail que eu respondo. Então, um abraço aí para todo mundo e boa noite. Samuel, não sei se você está falando, mas eu não estou te ouvindo. Oi. Oi, dá para escutar agora? Ah, sim. Minha câmera não está aparecendo, Samuel, não sei por quê, mas eu estou te vendo. Não está dando para te ouvir, não, Samuel. Bem ruim? Agora foi, vai. Agora está falando. O estudante é todo corrido, estava fazendo trabalho, e não deu tempo para dar uma parada aqui. Da aula mesmo, professor. Mas deu tudo certinho aí, né? Disponibilizar os materiais. Você pode mandar pelo WhatsApp ou no Teams que eu Você fala apresentação? Tá, porque essa lista eu já mandei, eu tinha te mandado, né? Mas aí eu te mando, então. Eu disponibilizo o material para os meninos para eles irem estudando pelo material, né? Tá bom. Eu te passo, então. Fechou, então, mano. Boa noite pra você aí. Boa noite. Obrigada, tá? Até mais.